Segundo o The Intercept, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol trocaram mensagens de texto que revelam que o então juiz federal foi muito além do papel que lhe cabia quando julgou casos da Lava Jato. Em diversas conversas privadas, até agora inéditas, Moro sugeriu ao procurador que trocasse a ordem de fases da Lava Jato, cobrou agilidade em novas operações, deu conselhos estratégicos e pistas informais de investigação, antecipou ao menos uma decisão, criticou, sugeriu recursos ao Ministério Público e deu broncas em Dallagnol como se ele fosse um superior hierárquico dos procuradores e da Polícia Federal. Talvez fosse o caso de inverter a ordem das duas planejadas, sugeriu Moro a Dallagnol, falando sobre fases da investigação. Não é muito tempo sem operação? Questionou o atual ministro da Justiça de Jair Bolsonaro após um mês sem que a força-tarefa fosse às ruas. Não pode cometer esse tipo de erro agora, repreendeu, se referindo ao que considerou uma falha da Polícia Federal. Aparentemente a pessoa estaria disposta a prestar a informação. Estou então repassando. A fonte é séria, sugeriu, indicando um caminho para a investigação. Deveríamos rebater oficialmente? Perguntou, no plural, em resposta a ataques do Partido dos Trabalhadores contra a Lava Jato. As conversas fazem parte de um lote de arquivos secretos enviados à Intercept por uma fonte anônima há algumas semanas, bem antes da notícia da invasão do celular do ministro Moro, divulgada nesta semana, na qual o ministro afirmou não houve captação de conteúdo. Segundo o Intercept, o seu único papel foi receber o material da fonte, que informou que havia obtido todas as informações e estava ansiosa para repassá-las a jornalistas. A declaração conjunta dos editores do The Intercept e do Intercept Brasil explicou os critérios editoriais usados para publicar esses materiais, incluindo o método para trabalhar com a fonte anônima. A Constituição brasileira estabeleceu um sistema acusatório no processo penal, no qual as figuras do acusador e do julgador não podem se misturar. Neste modelo, cabe ao juiz analisar de maneira imparcial as alegações de acusação e defesa, sem interesse em qual será o resultado do processo. Mas, segundo o Intercept, as conversas entre Moro e Dallagnol demonstram que o atual ministro se intrometeu no trabalho do Ministério Público, o que é proibido, e foi bem recebido, atuando informalmente como um auxiliar da acusação. O Intercept diz que a atuação coordenada entre o juiz e o Ministério Público por fora de audiências e autos, ou seja, das reuniões e documentos oficiais que compõem um processo, fere o princípio da imparcialidade previsto na Constituição e no Código de Ética da Magistratura, além de desmentir a narrativa dos atores da Lava Jato de que a operação tratou acusadores e acusados com igualdade. Disse mais o Intercept que Moro e Dallagnol sempre foram acusados de operarem juntos na Lava Jato, mas não havia provas explícitas desta atuação conjunta até agora. No site, o Intercept disse que Moro negou em diversas oportunidades que trabalhava em parceria com o Ministério Público Federal. Vamos colocar uma coisa muito clara, que se ouve muito por aí que a estratégia é de investigação do juiz Moro. Eu não tenho estratégia de investigação nenhuma. Quem investiga ou quem decide o que vai fazer e tal é o Ministério Público e a Polícia Federal. O juiz é reativo. A gente fala que o juiz normalmente deve cultivar essas virtudes passivas. E eu até me irrito às vezes,
Vejo crítica um pouco infundada ao meu trabalho, dizendo que sou juiz investigador. Desafiou numa palestra que proferiu em março de 2016. O Intercept diz mais que desde o início da operação, em 2013, Dallagnol e o Ministério Público Federal tentaram passar uma imagem de que Moro atuava com imparcialidade e distância dos acusadores. Sempre avaliou os pedidos do Ministério Público de modo imparcial e técnico, escreveu o procurador sobre o então juiz em seu livro de memórias. O The Intercept diz que a Procuradoria-Geral da República endossou essa narrativa. Assim, inviável a declaração de nulidade de todos os atos praticados no curso da ação penal processada e julgada pelo Juízo Criminal Federal de Curitiba, que se manteve imparcial durante toda a marcha processual. Escreveu a PGR em parecer pró-Moro. O The Intercept disse mais que a proximidade com o juiz facilitou o trabalho do Ministério Público e o próprio Dallagnol já admitiu isso. Demos a sorte de que o caso caísse nas mãos de um juiz como Sérgio Moro, escreveu Dallagnol no Twitter e no seu livro.